Oi, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro A Última Grande Transferência de Riquezas, do autor Maurice Cerullo. Vamos estar lendo no capítulo 3, cujo título é Salomão acumula mais riqueza que qualquer outro reino na história do mundo. De toda a riqueza ajuntada por qualquer reino na história da humanidade, nenhuma é tão inspiradora de espanto como a incrível riqueza do rei Salomão de Israel. A riqueza dos ímpios nas mãos do rei Salomão foi a mais tremenda transferência de riqueza da história mundial. E também começou com uma visitação de Deus. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que queres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhes esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegestes, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão, a teu servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? 1 Reis, capítulo 3, do verso 5 ao 9. Busque primeiro o reino de Deus. Salomão é um tremendo exemplo para nós hoje. Quando Deus o visitou, foi-lhe perguntando o que ele queria. Sua mente não estava nas riquezas, fortuna ou fama. Sua mente e coração estavam no povo de Deus. Por ter o seu coração no lugar certo, ele ilustrou um princípio eterno de Deus que Jesus reiteraria centenas de anos mais tarde. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Salomão fez isso sem que ninguém lhe dissesse. Quando Deus lhe perguntou o que ele queria, ele não aproveitou a oportunidade como se tivesse acabado de esfregar uma lâmpada mágica contemplando um gênio. Ele não tentou usar a Deus para satisfazer seus desejos vagos. Salomão entendeu que ele estava falando com o Deus de todo o céu e da terra. Ele sabia que qualquer coisa que lhe pedisse lhe seria dada. Então, pediu aquilo que mais precisava. Pediu para ter um coração compreensivo que lhe desse a habilidade para lidar Israel. Ele pediu caráter. Nós aprendemos no capítulo anterior sobre a primeira grande transferência de riqueza que José edificou seu caráter com a capacidade de administrar a riqueza. Da mesma maneira, Salomão pediu a Deus um caráter sobrenatural na forma de um coração compreensivo. Isto fez de Salomão um tremendo candidato para uma grande transferência de riqueza. Você pode estar nesse exato momento sentado em meio a uma montanha de contas, imaginando como vai conseguir algum dia financiar a colheita do tempo final de Deus, considerando que você não pode nem sequer pagar suas próprias contas. Você pode orar diariamente a fim de que Deus lhe conceda bens não revelados para poder pagar as suas contas. Você pode estar querendo saber por que Deus não fez nada por você. A resposta é esta: nós não devemos esperar receber uma grande transferência de riqueza enquanto nossos corações estiverem somente lidando com nossas próprias necessidades pessoais. Devemos mudar o foco dos nossos corações e estabelecer nossa afeição em Deus. Quando fazemos isso, edificamos o tipo de caráter em nossas vidas que nos capacita a receber riqueza pela decisão soberana de Deus. Quando você não pode ver a luz no final do seu túnel financeiro, busque primeiro o reino de Deus. Quando você não pode dar a Deus do jeito que você deseja, busque primeiro o seu reino. Quando você busca primeiro o reino de Deus, torna-se candidato à última transferência de riqueza. Deus abençoa aqueles cuja prioridade estão estabelecidas nele. Salomão recebeu a sabedoria que pediu a Deus.
Seu desejo pleno foi usar o que possuía e o que ele receberia de Deus para julgar com justiça. Mas Deus tinha ainda mais em mente para Salomão. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glórias que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. 1 Reis, capítulo 3, do verso 10 ao 13. Deus estava tão satisfeito porque Salomão tinha colocado o reino antes de quaisquer desejos pessoais, que lhes deu as coisas que a maioria dos homens teria pedido no lugar de conhecimento, sabedoria e entendimento. De fato, Deus outorgou a Salomão tanto em riquezas e fama, que nenhum rei, antes ou desde então, jamais foi capaz de suplantar o esplendor do reino de Salomão. Salomão colocou Deus em primeiro lugar e começou a prosperar além das suas expectativas mais arrojadas. Deus lhe concedeu paz de todos os lados e ele começou a construir a casa do Senhor que Davi, seu pai, tinha pretendido edificar. O templo era uma estrutura magnífica que custaria bilhões nos dias de hoje. Levou 7 anos para ser construído, não por falta de material, mas por causa da magnificência e do trabalho artístico envolvido. Deus fez Salomão prosperar de tal maneira que a casa do Senhor se tornou a estrutura maior e mais bonita que já houve. Deus não parou aí. Ele continuou a abençoar Salomão. A riqueza vinha para suas mãos de todas as direções. A riqueza e o esplendor do reino de Salomão eram tão grandes depois que o templo foi construído, que Salomão tinha uma casa que levou 13 anos para construir, tendo à sua disposição todos os recursos de Israel na sua época áurea. Sua riqueza era simplesmente incrível. Foi transferida uma riqueza tão grande para as mãos de Salomão que nenhum homem, antes ou depois, foi capaz de suplantá-lo. Você deve permanecer no seu chamado. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. O dom da sabedoria que Salomão recebeu de Deus continuou a operar em sua vida, e a riqueza continuou a ser derramada quando a rainha de Sabá foi ouvir a sabedoria de Salomão. Ela não foi de mãos vazias, e sim com grandes riquezas para dar a Salomão. A compreensão que Deus lhe dera para governar Israel também fez com que um grande ganho financeiro entrasse na sua vida. O uso do dom que Deus lhe dera fez com que a riqueza continuasse a fluir para a sua vida. Muitas pessoas na igreja não têm recursos financeiros porque não permanecem no seu chamado. Isto se aplica às pessoas chamadas para o ministério que não estão ministrando, bem como às pessoas que estão fazendo algo para o qual nem foram chamadas. Se o ministro for ungido por Deus para fazer uma obra, aquele ministro deve tratar do negócio de seu pai e fazer a obra do Senhor. Se não fizer isso, não prosperará. Para prosperar, você deve permanecer no seu chamado. Veja agora como a riqueza magnífica que foi transferida para a mão de Salomão afetou a rainha de Sabá. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa
e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso, te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. 1 Reis, capítulo 10, do verso 4 ao 9. Lembre-se, esta era uma rainha conversando com Salomão. Ela não era uma pessoa qualquer que estivesse deslumbrada com o palácio real. A riqueza de Salomão era tão poderosa que foi capaz de provocar um impacto tremendo, mesmo na realeza, a ponto de fazer com que uma rainha desmaiasse. Imagine o tamanho dessa transferência de riquezas que Deus colocou nas mãos de Salomão. Deus estava enviando uma outra transferência de riqueza. Por duas razões, eu creio que esta será ainda maior para os santos de Deus do que a transferência que Salomão recebeu. Número 1. Terá que ser suficientemente grande para financiar a colheita do tempo final. 2. Não será apenas para um único homem ou um só reino, mas para todos no corpo de Cristo que estiverem prontos para ela. Você está preparado ou preparada ou no ponto de Deus para recebê-la? A riqueza começará a se multiplicar na sua vida. À medida que as bênçãos de Deus forem derramadas sobre a sua vida, Deus não apenas transferirá a riqueza para as suas mãos, mas Ele fará a multiplicação das bênçãos que Ele der. Quando a rainha de Sabá visitou Salomão e ficou absolutamente pasmada com as riquezas que ele tinha juntado, ela lhe deu ainda mais. Esse tipo de comportamento será mais uma vez comum em toda a terra, à medida que o povo de Deus prosperar com um propósito. Quando começar a última grande transferência de riqueza e o povo de Deus prosperar, aqueles que ficarem surpresos diante da prosperidade da igreja começarão a contribuir para essa prosperidade. Veja o que a rainha de Sabá fez depois que ela viu as riquezas do rei Salomão. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almugue e pedras preciosas. E desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. 1 Reis, capítulo 10, do verso 10 ao 13. Salomão prosperou tanto que ele deu à rainha tudo o que ela pediu e assim mesmo foi além do que ela dera ao seu reino. O reino de Salomão foi abastecido com ouro, especiarias e produtos de todo o Oriente Médio. Até os árabes lhe pagavam tributo. Ele possuía tanto ouro que tinha escudos de ouro para sua armadura. Construiu um trono de marfim com revestimento de ouro puro. Todos os seus talheres eram de ouro sólido e todo o ano ele tinha navios que deixavam Israel percorrendo aquela parte do mundo, voltando carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões.
A grande transferência de riquezas fará com que o mundo ouça o Evangelho. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. 1 Reis, capítulo 10, do 23 ao 24. Por causa da grande transferência de riquezas que Deus fez a Salomão, o mundo inteiro ouviu falar das suas riquezas, bem como da sua sabedoria. Isto abriu oportunidades para Jeová ser conhecido por todo o mundo, quando Salomão falava sobre a sabedoria que lhe foi dada por Deus. Quando os governantes do mundo vinham até Salomão para ouvirem da sua grande sabedoria, eles lhe traziam presentes que se somavam ainda mais à sua vasta riqueza. Também, por causa da sua enorme riqueza, Salomão gozou de grande paz. A sua força militar pôde ser aumentada indefinidamente através dos bens que ele possuía, e reis de muitas nações lhe pagavam tributos. E traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, e armaduras, e especiarias, e cavalos, e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros de sorte, que tinham 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou à cidade dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150. E assim, por meio deles, os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. 1 Reis, capítulo 10, verso 25 a 29. A riqueza do reino de Salomão era inimaginável, mesmo para os padrões do rei Davi. Não se ouve nos dias de hoje falar do tipo de riqueza que faria a realeza desfalecer, mas aconteceu nos dias de Salomão e acontecerá muito em breve outra vez. Aqui concluímos o capítulo 3. Até o próximo, em nome de Jesus.